Este é o Conexão. Quantos juízes, médicos, mestres, engenheiros de origem humilde você conhece? Poucos, talvez. Mas o Brasil das desigualdades sociais ainda surpreende com uma parcela da população mudando de vida. Em junho deste ano, profissionais e estudantes interessados nesse aspecto social estarão reunidos em Mossoró, no Rio Grande do Norte, durante o primeiro colóquio nacional em êxito escolar, empoderamento e ascensão social. Nós vamos conversar sobre o evento e também sobre este assunto com o professor Constantin Chipas, que é doutor em Ciência da Educação e professor visitante da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Olá, professor, muito obrigada por participar com a gente. Olá, obrigado pelo convite. Eu gostaria de começar perguntando para o senhor já está aqui no Brasil, veio a convite da faculdade, né, já fez um trabalho de campo. O senhor ficou surpreso com o fato de alguns brasileiros bem-sucedidos terem tido uma infância bem humilde? É verdade, eu fui muito surpreendido porque, primeiro, na França e de maneira geral em países desenvolvidos, tem poucos casos de sucesso escolar inesperado. Inesperado significa que a origem é tão humilde que ninguém espera que eles vão se tornar juízes, engenheiros, médicos, professores universitários. E a segunda razão é que a sociologia da educação, particularmente o grande sociólogo Bourdieu, que teorizou essa situação na França, escreveu que esses casos são raríssimos. Ora, aqui no Brasil não são tão raríssimos. Eu conheço muita gente de origem humilde que conseguiu ascensão social impressionante. E o senhor viu exemplos dentro da própria universidade, junto aos seus colegas? Exato. Dentro dos meus colegas na UERN, tem vários professores que são de origem humilde, inclusive ex-pró-reitor, inclusive duas diretoras de mestrados que foram empregadas domésticas entre 14 e 16 anos. Um dos professores, doutor em letras, morava num bairro muito pobre, com pais analfabetos. Uma professora é filha de pescador e de empregada, etc. Sim, então são muitos exemplos. E o senhor também acabou visitando escolas brasileiras. Como é que foi o seu trabalho junto com essas escolas? O que o senhor percebeu dos alunos da geração atual? Então, a primeira pesquisa que fiz ficou numa escola ensino fundamental 2, na zona rural de Porto Alegre. Porto Alegre é uma pequena cidade serrana no Rio Grande do Norte. E nessa pequena cidade serrana tem muitos quilombolas. Então, tem 10% dos alunos que são ótimos, com notas 8, 9, 10. E esses 10% são todos de famílias muito humildes. Com algumas colegas e uma aluna do mestrado, que é assistente social, fomos nas casas na zona rural para encontrar essas 10 famílias e conversar com elas para saber por que isso aconteceu com esses filhos e não com outros. E o que o senhor descobriu, assim, qual que é o segredo desses pais e mães junto a essas crianças para elas serem tão exitosas, para a educação delas estar dando certo? Tem vários casos e esses casos serão teorizados no primeiro colóquio nacional Êxito Escolar, Empoderamento e Ascensão Social, que você anunciou para o junho de 2018. Sim. Alguns desses casos mostram que existem famílias onde todos os filhos fazem estudos, por exemplo, uma família de 6 filhos e os 6 fizeram estudos superiores, os pais sendo analfabetos e pobres. Sim. Mas o mais
intrigante são famílias onde somente um dos filhos fez estudos. No primeiro caso, os pais têm uma vontade de promoção social pelos filhos pela escola. No segundo caso, não são os pais, porque os pais dizem a todos os filhos estuda para se tornar alguém, mas isso não é suficiente. Quando tem uma família de 7 filhos e somente uma das filhas fez estudos superiores, isso significa que não é da responsabilidade da família, mas a responsabilidade vem de outros fatores. Um desses fatores, principal fator, é o apoio de ao menos um professor. Tem ao menos um professor que disse, filha, você pode, você irá longe, você estuda, eu vou te ajudar. A presença, então, do professor, junto com a força de vontade desse aluno, faz com que ele faça essa ascensão. E aqui, o senhor, quando compara esse fenômeno que acontece no Brasil com outros países, qual a conclusão que o senhor chega? Esse tipo de fenômeno acontece em outros países da Europa, por exemplo? Isso acontece em outros países em desenvolvimento, como, por exemplo, na Argélia, onde fiz uma pesquisa vários anos atrás. Mas esses fenômenos não são aparentes em países ricos como a França, porque o salário mínimo é altíssimo, o Bolsa Família é altíssima, as escolas públicas são muito boas, os hospitais públicos funcionam bem, etc. Então, nos países ricos, particularmente na França, os pais acham que o sucesso escolar dos filhos depende dos professores, dos pais de origem humilde. Isso significa que quando um aluno não aprende na escola, os pais são decepcionados pelos professores e dizem, mas é seu trabalho, é você o professor. Aqui no Brasil, Entendi. não. Aqui no Brasil, os pais sabem que eles são pobres e vão permanecer pobres porque as políticas públicas não ajudam. Então, é o filho e a filha que devem trabalhar. E alguns professores ajudam. Sim, essa é a principal diferença. Professor, vamos falar sobre o colóquio? Vai acontecer no meio desse ano, né? Como é que faz para se inscrever? Então, para se inscrever, é suficiente abrir o site. A gente vai mostrar o site. êxitoescolar.com.br. Isso, êxitoescolar.com.br. E aí é só abrir esse site que você consegue ter as informações, né? A ideia é alcançar o máximo de pessoas possível? Sim, com certeza, mas o máximo de pessoas interessadas pelo assunto. Porque nosso propósito é de fazer uma síntese do conhecimento que existe em várias universidades. Sim, tá ótimo. A gente está mostrando aqui o site, professor, êxitoescolar.com.br. Então, quem estiver interessado em estudar o êxito escolar, o empoderamento e a ascensão social, está convidado a participar, a viajar lá para Mossoró. Muito obrigada pela sua participação, viu, professor? Obrigado também. Volte sempre e que o senhor tenha um bom evento lá com muitas descobertas sobre a nossa sociedade. E o canal Futura é nosso parceiro e eles vão fazer a palestra do primeiro dia. Ah, que ótimo. Então vai ter gente do Futura lá também. Muito obrigada, professor. Um abraço. Abraço. Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada também a você pela sua companhia. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima!